vai falar de um tema que o pessoal realmente gosta, que é a tal da pronúncia. Pronúncia em espanhol vira e mexe, eu recebo direct, pergunta na caixinha, direto. Ah, como que pronuncia essa palavra? Essa pronúncia que tá certa? Como que eu melhoro a minha pronúncia? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Hoje eu vou ensinar um treino. Um treino que você vai fazer com todos os sons dentro do espanhol. Certo? Então é uma dica de técnica para você melhorar a tua pronúncia. Uma técnica muito eficiente. Beleza? Papel e caneta aí na mão para anotar tudo que vocês precisam para realmente ter uma boa pronúncia no espanhol. E uma das coisas que é muito importante, inclusive a gente falou muito disso na live de ontem, sobre esse ponto, o que é fluência no espanhol para você? E muita gente falou ontem que é ser entendido, entender e ser entendido. E a pronúncia tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com essa fluência, com esse entendimento. Porque no espanhol, a gente consegue entender mais os nativos do que eles entendem a gente. Então, a gente tem essa falsa sensação de que a comunicação é feita, eu usando português e o nativo usando espanhol. Mas não é bem assim, porque nós entendemos mais do que eles entendem a gente. Isso é uma coisa muito importante, porque dentro do português a gente tem mais sons de vogal, tem uns sons diferentes de uma consoante ou outra. Então, realmente, para nós é um pouco mais fácil de entender, mas é bem difícil de falar, porque tem vários fonemas, vários sons que a gente não sabe, não aprendeu, não consegue falar sem treino. Então, não se enganem que é porque você está entendendo o que ele falou que ele está te entendendo. Às vezes parece até má vontade, né? Nossa, que má vontade dele. Eu tô entendendo e ele não fica me olhando com essa cara de desdém, sabe aquela cara assim de tipo, não te entendo? Pois é, realmente eles têm uma dificuldade muito maior de entender a gente do que nós temos de entender eles. Beleza, gente? Então isso é uma coisa muito importante. Outro ponto que ter uma boa pronúncia vai te ajudar, vai te facilitar a vida na hora de conversar. Porque pensa comigo, a hora que você está conversando com um nativo, você está tentando entender o que ele está falando. Normalmente você está no meio da rua, cheio de barulho, não é aquele som limpo, bem claro. Muitas vezes ele fala de um jeito muito rápido ou não tem uma dicção assim tão boa. Então tem um monte de coisas do ambiente te atrapalhando a entender. Você tem essa preocupação de entender. Próxima preocupação é responder algo coerente. Então, você tem que entender para dar uma boa resposta para a pessoa te entender. Nesse meio tempo, tem conjugação, pronome, tem um monte de coisa de gramática que você está ali pensando para conseguir responder. E a pronúncia é um desses quesitos que você fica, nossa, e agora? Esse J fala como? Será que o R aqui é vibrante ou não é? Será que esse V, como é que pronuncia? Então, é muita coisa na cabeça na hora de conseguir conversar com o nativo. E aí você trava. Então, a gente tem que ir tirando as preocupações para realmente poder conversar. É por isso que treino de conversa é o último. O último do último. Daí você já elimina todas essas preocupações. Já tá com uma boa pronúncia, a audição tá afinada. Aí você realmente fica mais solto para conversar. O maior erro que as pessoas fazem é tentar conversar antes de realmente falar bem, ter uma boa pronúncia, ter uma boa base de conteúdo e ter um entendimento afinado. Precisa de tudo isso antes de conversar, senão você se frustra, fica ali travado, se perde, fica com vergonha e aí é 1000 vezes pior, acaba desistindo no meio do caminho. Então presta bastante atenção nesse treino que eu vou passar aqui para vocês de pronúncia, para vocês eliminarem uma dessas preocupações na hora de falar, certo, gente? E eu falo isso de pronúncia em geral, eu não estou citando aqui a pronúncia do R, pronúncia do V, porque cada pessoa tem uma dificuldade específica. Eu vejo pelos meus alunos. Tem a Ana, por exemplo, ela tem muita dificuldade na hora de pronunciar o V, que em espanhol é o V fraco. Então, ela não consegue, tem que ter muito mais treino no V, mas o R para ela é super fácil. E tem alunos, por exemplo, meus alunos que são mais do norte e nordeste, eles têm mais dificuldade no R.
do que o pessoal do Sul, porque aqui no Sul a gente já fala com R bem carregado, então é um pouquinho mais fácil. Em compensação, o pessoal de Norte e Nordeste não tem zero dificuldade na hora de falar o T e o D, porque eles já falam tia, já falam dia, para eles é muito mais fácil. Então, cada pessoa, dependendo da região, dependendo da origem realmente de família e tal, como se fala na tua casa, vai ter uma dificuldade específica. E essas pronúncias, esse treino de pronúncia, você vai poder usar para tudo. Então, cada pessoa vai ter uma dificuldade específica e esse treino serve para todo mundo, seja qual for a tua dificuldade. Certo, gente? Então, bora aqui. Quando que você tem que aplicar esse treino que eu vou passar para vocês? Depois de ter um bom entendimento do espanhol, depois que você já tem muita segurança que você está entendendo e antes de começar o treino de conversa, tá? Aí sim você pratica bem a pronúncia para você conseguir conversar. Então isso é bem importante também. Me conta aqui como é que vocês treinam a pronúncia no espanhol. Assistir séries e músicas, tal, todos os vídeos da internet é muito bom para treinar a escutar. Mas para você treinar pronúncia, primeiro você precisa ter a aula de pronúncia, saber exatamente como se pronuncia cada vogal, cada consoante, cada fonema, e aí que você vai para o seu treino de pronúncia. A melhor forma é leitura. Leitura, tem vários livros, audiobooks, tem N sites que eu posso inclusive mandar para vocês depois, com esses livros que já vem a parte escrita que você pode ler e inclusive escutar. Então, audiobooks é a melhor coisa para treinar pronúncia. Não é série, não é música, não é nada disso. Música tem uma entonação diferente, então você não consegue treinar a pronúncia falada. Então, a música, eu usaria ela um pouquinho depois. Depois que você já tem uma boa pronúncia, aí sim incorpora a música. Mas antes disso, fazer um treino de base, um treino para consolidar a tua pronúncia, é muito bacana que você faça leitura. Recomendo que vocês comecem com leituras básicas, super básicas. Caperucita Roja, que é Chapeuzinho Vermelho, Los Tres Cerditos, Os Três Porquinhos. Leitura básica, de criança mesmo, porque é um vocabulário muito útil, que é um vocabulário básico, muito fácil de entender, porque, primeiro, a história é simples, e segundo, você já conhece, né? Todo mundo conhece esses cuentos de hadas, que são esses contos de fada. Então, facilita demais. Pega lá, entra, procura um audiobook de criança e começa a praticar por ele. Você vai escutar como é a pronúncia de cada palavra, porque esquece aquela de prestar atenção na história. Presta atenção na palavra, vê como ele está falando. Aí sim você vai começar a praticar com essa leitura. O que todo mundo faz errado na hora de usar a leitura para melhorar a pronúncia é ler em voz baixa. Sabe quando você está lendo mentalmente ali, igual se você estivesse estudando? Tá estudando alguma coisa, fazendo alguma coisa, lendo um e-mail do trabalho. Ninguém lê um e-mail em voz alta, mas você lê, mas não lê em voz alta. Muito errado isso na hora de estudar espanhol. Você tem que ler em voz alta. Tem que se escutar. Você não sabe como é que tá a tua pronúncia se você não escuta. Então me diz, como que a gente vai treinar pronúncia vendo filme? Você não está falando, você está analisando, está escutando a pronúncia do outro, mas a tua pronúncia você não está melhorando, você não está evoluindo. Você tem que se escutar. Então, leitura em voz alta. Primeira coisa, é legal pegar esses livros, essas histórias? Sim, é muito bacana. E você começa fazendo a leitura com palavras. Depois para frases, depois você passa a ler parágrafos, aí você passa a ler a página inteira. Como é que vai funcionar isso? Vamos supor lá que você pegou a história da Chapeuzinho Vermelho. Aí você vai começar a ler, você lê em voz alta o título. Escuta como que funciona aquela palavra, quais músculos do rosto você tem que mexer para realmente conseguir fazer uma boa pronúncia daquela história, daquela palavra, daquela frase. Isso é muito importante. E a gente acaba esquecendo,
Porque a gente faça ler em voz alta quando é criança, né? Depois de adulto é muito difícil, a não ser que você tenha filhos que você vai contar uma história para ele, aí sim. Mas tem essa prática de se contar uma história para você realmente treinar essa pronúncia. Funciona muito, muito, muito. E outra coisa, eu não sei se vocês já me viram aqui falar sobre a técnica das 3 leituras. Não é só pegar, sair lendo que nem louco, desembestado ali, sem prestar atenção no que está fazendo. Use a técnica das 3 leituras. Essa técnica é muito, muito eficiente. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o audiobook, vai escutar. E não vai escutar inteiro, você vai escutar um parágrafo, uma linha, uma frase ou uma palavra que seja. Escuta. Aí você vai vocalizar. O que é vocalizar? É exagerar muito na hora de falar. Por exemplo, caperucita. Então você foi e escutou La Caperucita Roja. Ele falou o título do livro para você. Aí você vai pausar e vai ler. Lá, a boca muito aberta, o A é muito aberto. La Caperucita Roja. Treino R, não tá saindo. De novo. La Caperucita Roja. Muito forçado, muito exagerado. É óbvio que ninguém fala assim. Não, os hispanos não falam assim e você não vai falar assim. Só que você precisa treinar. Para ter uma boa pronúncia, você vai ter que exagerar. Você vai ter que vocalizar muito bem. Porque aí você vai ter essa movimentação do rosto, movimentação dos músculos, dos lábios, para realmente ter uma boa pronúncia. Porque essa voz tem que sair. Você não pode ficar lendo La Caperucita Roja com uma pronúncia ruim, que nem sai a voz direito. Então, vocaliza. Eu sempre falo para os meus alunos, quando eles estão fazendo treino de pronúncia, se você mora com alguém, esposa, marido, filhos, divide apartamento com alguém, se a pessoa que tá ali não tá rindo da tua cara, você tá treinando muito errado. É cômico, realmente é cômico treinar vocalização, mas é o que funciona. É isso que vai trazer resultado para vocês. Então, primeiro passo das 3 leituras, escutar a pronúncia prestando atenção em cada som. Então, é roja, é assim, esse r bem vibrante, depois r bem fraquinho, presta atenção como ele está falando. Aí depois você vocaliza dessa maneira que eu falei para vocês, muito exagerada, e aí depois você faz uma leitura fluida, que é ler realmente, La Caperucita Roja. Pronto. Aí você fez 3 leituras. Escutou, vocalizou e falou normalmente. E assim você vai fazer como um todo. No começo, faça frases pequenininhas, que facilita o teu aprendizado. Depois você passa para parágrafos. E aí você vai ler uma página, um capítulo, escuta o capítulo inteiro. Claro que para você escutar o capítulo inteiro de uma história, você já tem que estar com a audição muito boa e realmente tá afinada essa pronúncia, porque senão você já esqueceu tudo no meio do caminho, você tá mais preocupado com a história do que com a pronúncia. Por isso que eu indico, comece com palavrinhas, com frases pequenas, porque só no título, La Caperucita, você já tá vendo vários fonemas diferentes. Agora, se você põe lá, aperta o play e vai até o final, você já esqueceu, você não prestou atenção em cada palavra. Tá, então tudo depende do nível que vocês estão, de como que tá essa pronúncia, se já estão estudando, se não está estudando, se está começando do zero, se já está mais avançado no teu estudo de espanhol, cada um tem um jeito de fazer, cada fase é uma fase. Certo, pessoal? Essa técnica das 3 leituras é o que mais funciona. E foi uma técnica que eu desenvolvi quando eu estava estudando lá na Espanha, porque a minha professora sempre dizia, a professora que eu fiz espanhol lá, ai, os brasileiros não vocalizam, ai, estes brasileiros que não abrem a boca para falar, que hablam assim como você não tuia. E ela sempre imitava a gente falando dessa forma, com a boca bem fechada. E ela, o tempo todo, toda a aula, foi vocaliza. E foi aí que eu fui desenvolvendo esse hábito de realmente me forçar a falar de um jeito mais exagerado para conseguir ter uma boa pronúncia. E aí depois eu fui aplicando essa técnica com os meus alunos e
Super funciona. Indico para vocês, façam sim a técnica das 3 leituras. Certo, pessoal?